Olá, seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Mudando a Sua História. Hoje estamos aqui para trazer para você mais um vídeo com uma história interessante, a qual iremos narrar e juntos, na nossa reflexão, poderemos extrair dela alguns princípios para aplicações em nossa vida. Hoje eu quero contar a história de um homem que conheci na minha infância. Ele viveu entre nós há muitos anos atrás. Hoje, acredito que ele não se encontra mais em nosso meio, porque na época eu tinha meus 12 para 13 anos e ele já era um senhor com mais de 50 anos de idade. Interessante que ele era um viajante do tempo. Ele era um homem de média estatura, usava camisa achadrezada, dobrada até os cotovelos, e também as suas calças eram dobradas até o meio de sua canela. Usava botinas, ele era um homem calvo, mas em consequência disso acho que raspava toda a sua cabeça, de pele clara, de olhos grandes e verdes, e um homem de pouca fala, de poucas palavras. Eu residia na cidade de Timóteo, em Minas Gerais, onde a minha família ainda mora hoje, ainda reside hoje, numa cidade que eu gosto muito. E se Deus permitir, muito em breve estarei lá revendo meus parentes. Muito em breve, estou me preparando para isso. E foi nessa cidade que vivi e ali conheci este homem. Depois de descrever algumas coisas da sua pessoa, da sua personalidade, das suas vestimentas, ele também carregava consigo um machado. O machado era bem cuidado, bem amoladinho, bem trabalhado, o seu cabo bem trabalhado, bem acabado, bem limpinho. E este era o único instrumento que ele tinha, o machado e uma mochila, onde ele transportava as suas coisas de usos pessoais e cotidianos. De ano em ano, aquele homem aparecia ali. Na época, onde meus pais eram comerciantes, e me lembro que quando ele chegava ali na cidade de Timóteo, no bairro do Cruzeirinho, ele se dirigia direto à minha casa, pois o meu pai era comerciante, e no período em que o comércio estava em aberto ao público, ele se aproximava do meu pai e pedia para ele: você pode me arrumar um prato com comida e um copo de água, pois estou com fome, com sede, pois a minha viagem foi longa. Nos primeiros anos ele era muito omisso, era muito quieto, de pouca conversa, de pouca fala. Mas aí, com determinado tempo, ele foi se familiarizando, foi se correlacionando com as pessoas, foi conhecendo as pessoas e também ali ele começou a abrir um pouco do leque da sua vida tão misteriosa, por sinal. Lembro-me que ele não falava sobre a sua família, não falava sobre as suas origens, mas ele gostava muito de contar a respeito de suas viagens. Ele ficou conhecido como o Homem do Machado. Era assim que ele era conhecido. Quando ele chegava na cidade, as pessoas logo já começavam a ventilar a notícia por ali, a espalhar a notícia. O homem do machado está na cidade. O homem do machado está no bairro. E ele era muito querido. Ele tinha um poder, uma capacidade de persuasão muito grande. Ele cativava facilmente as pessoas, porque era um homem interessante. Ele era um ser observável e interessante. Lembro-me das histórias que ele contava nas suas viagens, das dificuldades que ele passou e que ele vivenciava durante os percursos da sua cidade. Ele nos contava dos perigos da noite, dos meios que ele usava para se sobressair
diante de situações difíceis, e aquilo ali despertava a curiosidade de todos nós. O homem do machado não tinha família, ele não falava a respeito da sua família. O homem do machado não tinha origem, ele não tinha o ponto de partida e o ponto de chegada. Ele dizia simplesmente que era um viajante. Lembro-me que ele contava que nas noites escuras, às vezes, em meio às suas viagens, a noite chegava e ele se encontrava em lugares longínquos da população, onde não havia moradia, onde não havia casas, onde não havia moradores. E naquela situação, ele procurava a se adaptar. Ele sabia que não haveria um lugar para ele repousar, que ele não poderia se repousar naquela noite sob a proteção de um telhado e sob a guarda de uma casa. Ele sabia que em meio àquela noite ele não poderia contar com pessoas ao seu lado e nem tampouco contar um pouco das suas histórias para alguém. Ele estava em meio a uma situação delicada, na noite escura, noites de lua cheia, numa estrada longínqua e deserta do público, mas ali ele procurava os seus meios de superações e sobrevivência. Ele conta que em determinadas situações de sua viagem, aquele machado era o seu instrumento para o corte do alimento, para o preparo da barraca, para o derrubar da madeira. O seu machado, ele era o seu companheiro, o seu recurso principal. Em meio àquela situação, o machado era o seu único amigo e Deus era o seu único protetor. Conta que olhava para o céu à noite, as estrelas brilhando, aquela noite de lua cheia, clara, e ele começava a refletir nas grandezas de Deus e nos momentos tão difíceis que ele passou na vida e superou. Aquele machado era o seu único recurso de sobrevivência. Quando ele terminava de usar o machado como instrumento, ele o tomava agora como seu guardião, como seu protetor, a sua arma de defesa. O machado agora poderia se tornar uma espada, poderia se tornar uma arma de corte, ou então um sinal de advertência contra os seus adversários ou os predadores noturnos. Mas ele deixava claro que mesmo em situações difíceis, ele sempre conseguia um escape. Em meio a situações difíceis, ele tinha sempre uma atitude prima para superar as adversidades e as situações. Não se preocupava com o frio, pois se preparava para o frio. Não se preocupava com as noites escuras, pois se preparava para essas noites. Acendia uma fogueira e nela, diante dela, ao redor dela, passava a noite. Através dessa fogueira, ele era protegido contra os mosquitos, os ataques dos mosquitos à noite, contra também a fúria dos seus possíveis predadores em meio às matas virgens. Diante daquele fogo também, ele refletia e começava a contar a história para si mesmo. Começava a conversar consigo mesmo, como se estivesse conversando com alguém. E nesse laço de tempo, ele percebia que a noite se ia, que a aurora chegava, e na vanguarda do amanhecer, ele pegava a sua mochila, pegava o seu machado e seguia a sua viagem. O homem do machado nos deixou um legado muito importante. Ele nos ensinou que não importa o lugar que nos encontramos, o problema que estamos vivenciando,
a luta que estamos passando, pode ter certeza, sempre haverá um meio, sempre haverá um recurso, sempre haverá uma possibilidade de superação. Não se preocupe. Parece que, devido aos problemas, a sua vida parece uma cidade sitiada. Você olha para um lado, você olha para o outro, parece que não tem como fugir. Parece que tudo acabou ali, tudo terminou ali. Seus recursos e seus meios pararam ali. Mas ele sempre parava, refletia, raciocinava, analisava e sempre tomava uma atitude estratégica para superar os seus problemas. Ele disse que era um homem muito feliz, que as suas viagens, as suas experiências, os seus medos, os seus fantasmas, a solidão, a fome, a sede, o ensinaram muito na vida, o poder que um ser humano tem de superação. Então, o que aprendemos com isso? Que todos nós temos essa capacidade, o poder da superação, o poder de nos sentir caído, mas temos força para nos levantar, sacudir a poeira, olhar para frente com a cabeça erguida e seguir caminhando, e seguir marchando. Não importa se a noite está escura na sua vida, se você não tem amigos, se você não tem companheiro, se você está se sentindo ameaçado, oprimido, pode ter certeza que você, refletindo tranquilamente e buscando em Deus, você vai ter uma saída. O próprio Deus vai te dar uma estratégia, mas muitas vezes essa estratégia está dentro de você. Use a natureza a seu favor, use os meios a seu favor, use o seu machado como instrumento, use a sua inteligência, a sua experiência, a sua ciência, a sua sabedoria, os conselhos recebidos. Olhe para as pessoas que são exemplo para nós na vida hoje. Olha para as pessoas que superaram adversidades maior do que as nossas e venceram. Um certo dia eu fui até o Hospital do Câncer e ali eu entrei na área do hospital e vi as crianças brincando ali. Elas corriam, elas brincavam, elas davam cambalhotas, davam piruetas. E havia algumas pessoas também ali, orientando, algumas orientadoras, algumas pessoas cuidando, protegendo. E eu me aproximei de uma daquelas pessoas, era uma senhora, e disse para ela: e essas crianças? Como elas estão? E ela começou a apontar algumas para mim e disse: olha, aquela ali, ela tem um câncer que está no estado terminal. Não tem mais recurso para ela. Aquela ali está na mesma situação. Mas veja bem, Luiz, veja como elas brincam, veja como elas correm. Elas não se preocupam com o problema que elas têm, a doença que elas possuem. Sabe por quê? Elas acreditam na esperança. Elas acreditam na força da superação. E eu acredito muito nisso, que essas crianças têm um poder em si de reverter qualquer situação, qualquer enfermidade. Ainda que os homens tenham dito para seus pais, para os seus entes queridos, que para ela não tem mais solução, mas olha, ela vive, ela é feliz, ela corre, ela se alegra,
E ela diz para mim e para você, tá vendo como é que eu convivo com essa situação? E eu perguntei, e a senhora é mãe, é avó? Ela, não, eu sou uma voluntária. Eu estou aqui para oferecer o meu tempo para elas, porque elas me fazem bem. Eu me sinto maior, mais forte, mais grande, mais humana, convivendo com essas crianças. O meu tempo aqui não tem dinheiro que paga, não tem ouro que compra, porque esse é o melhor momento da minha vida, quando eu estou no meio delas. E por que tanto preconceito no mundo? Se a vida é tão bela. Eu não a vi mais. Mas acredito que aquelas crianças superaram as suas adversidades. Elas viveram a vida com intensidade ou vivem com intensidade. Sabe por que digo isso? Eu não a vi novamente, mas tudo é possível àquele que crê. É isso aí. Tudo é possível ao que crer. Aprendam com as crianças e aprendamos também com o homem do machado, com o legado que ele nos deixou das suas experiências. O Mudando a Sua História vai ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Curta, compartilhe, comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deus abençoe a todos.